Joana d'Arc, por ela mesma. Hermance Dufour. Capítulo 1. Finalmente, após 3 dias, durante os quais o conselho hesitou entre o medo e a curiosidade, esta última triunfou e Charles VII me chamou à sua presença. Após ter sido submetida a um exame e a um interrogatório. Quando me dirigi ao encontro do rei, encontrei um militar que, me apontando com o dedo, perguntou: "É a donzela quem vem lá?" "Sim", respondeu-lhe um dos que me acompanhavam. Ele gritou: "Renego Deus. Se eu passasse ao menos uma noite com ela, ela não continuaria donzela." Ouvindo-o falar desse jeito, virei-me e disse: "Como pode o Senhor renegar Deus quando estás próximo da morte?" Ele se foi rindo dessa predição, porém, 1 hora depois, caiu na água e se afogou. O rei, para me testar, disfarçou-se e misturou-se à multidão de bajuladores. Há muito tempo, os retratos, vendidos pelos mascates, e sua figura marcada nas moedas, tinham me feito conhecê-lo. Foi sem dificuldade que eu o distingui dentre todos os presentes, dizendo-lhe, entre outras coisas: "Monsenhor Delfim, eu me chamo Joana, a donzela. Sou enviada por Deus para colocar a coroa sobre sua cabeça e para expulsar os ingleses desse reino, ao qual eles não têm direito algum." Charles e os que o rodeavam não puderam dissimular a profunda surpresa que lhes causou a distinção que eu havia feito ao rei, sem jamais tê-lo visto. Charles, entretanto, disse que não poderia crer nas minhas palavras sem que eu lhe desse um sinal sobre a verdade do que dizia. Após ter feito sair todas as pessoas, eu disse que ele tinha entrado disfarçado há algum tempo atrás na casa da duquesa de Borgonha, por razões que a gravidade da história não me permite revelar e que poderiam ter causado a ele consequências funestas. O rei, escutando-me falar sobre isso, não pôde deixar de enrubescer-se e me fez jurar pela minha alma que nunca revelaria esse segredo a quem quer que fosse. Realmente, esta revelação, a qualquer momento que fosse feita, poderia causar as maiores desgraças, fazendo nascer no duque, que já não era muito unido a ele, um inimigo mortal. Charles, desde esse dia, ficou convencido da veracidade da minha missão. Entretanto, ele resolveu que me levariam a Poitiers para ser examinada pelo parlamento lotado nessa cidade e que ele mesmo também iria. O rei ordenou a Guillaume Bellier, juiz de Troyes, seu mordomo, que me hospedasse em sua casa. A esposa desse oficial, tão destacado pelo seu mérito quanto por suas virtudes, foi incumbida de cuidar de mim, enquanto se obtinham informações sobre minha vida em Domremy, em Vaucouleurs e em Cluse. Estando no palácio do rei, vi entrar um senhor. O rei perguntou para me testar quem era ele. Respondi então: "Gentil Delfim, é o duque Jean de Arlançon." Entretanto, eu jamais o tinha visto. O rei nomeara comissões para me interrogarem.
Fui questionada todos os dias. Aguardando que tudo ficasse pronto para minha partida, o rei se divertia em fazer-me correr de vez em quando com a lança. Eu cumpria esse exercício de forma a obter todos os votos. Fui visitar as duquesas de Arloncourt, a mãe e a esposa do duque, na abadia de Saint-Florent, perto de Saumur, onde moravam na época. Fiquei com elas 4 dias, durante os quais pude desfrutar de sua bondosa amizade. Ao longo do caminho, perguntei a um dos cavalheiros que me acompanhavam para onde eles me levavam. Ele respondeu que íamos a Poitiers, onde eu deveria submeter minha missão ao julgamento daqueles que a França considerava homens sábios e esclarecidos. Não pude deixar de dizer, teria razão para temer, porém, com a ajuda de Deus, que me conduziu até agora, espero triunfar sobre todos os obstáculos que eles levantarão. Permaneci em Poitiers. Logo no dia seguinte, uma grande quantidade de doutores em teologia e bacharéis veio me encontrar. Quando os vi, sentei-me num banco, perguntando o que queriam. Um deles respondeu que vinha da parte do rei para testar se realmente poderiam dar crédito às minhas palavras e para me provar, por motivos sérios, que ninguém deveria crer em mim. Começaram então a fazer perguntas sobre religião, as perguntas mais capciosas que eles puderam achar. Com a ajuda de Deus e dos santos, respondi tão bem que tiveram que se calar. Eles partiram, se interrogando como era possível que uma moça da minha idade pudesse resolver formulações que teriam confundido até mesmo os mais esclarecidos dentre eles. No dia seguinte, 2 doutores em teologia, um carmelita e outro dominicano, vieram também me ver. O padre da ordem das carmelitas disse amargamente: Joana, você deve saber muito bem que a Escritura Santa proíbe que se acredite em tais absurdos, quando deles não se tenham provas efetivas. Respondi sem me alterar: não quero tentar Deus. O sinal que eu darei da verdade, do que eu previ, será realizado quando eu libertar Orleans do estado de sítio em que ela se encontra, e também quando levar o Delfim a Reims para a sagração. Disse-lhe ainda que eles só teriam que me acompanhar e presenciariam estas realizações. Então ele perguntou: por que a senhora chama de Delfim ao rei nosso senhor? Respondi: só o chamarei de rei quando ele tiver sido sagrado e coroado em Reims, para onde devo conduzi-lo. O irmão dominicano iniciou no mesmo tom que eu primeiro: Joana, a senhora pede cavalheiros militares e diz que a vontade de Deus é que os ingleses sejam expulsos deste reino. Contudo, se isso que a senhora diz é verdadeiro, a vontade de Deus já não seria suficiente? Por que a necessidade de militares? Eu respondi: os militares combaterão e Deus lhes dará a vitória sobre os inimigos. Após me examinarem demoradamente, os doutores se reuniram e concluíram que o rei poderia me colocar à prova e que, provavelmente, eu deveria ter sido enviada por Deus, a julgar por minhas respostas, que estavam todas conforme a piedade mais ardente e esclarecida. Ficou combinado que eu seria encarregada de fazer entrar em Orleans um comboio de víveres, armas
e provisões de todos os gêneros que se preparava em Blois. Foi o responsável pelas petições da casa do rei que me deu a notícia. Joana, disse ele, a senhora será encarregada de levar um comboio para Orleans. Creio que terá dificuldades para fazê-lo, pois será necessário passar diante dos ingleses, que são fortes e poderosos. Nós o levaremos sem problemas, sem que inglês algum ouse se opor. Respondi. O rei deu-me o melhor cavalo que podia existir e armas feitas exclusivamente para mim. Depois me enviou a Tours. Eu pedi para que fossem procurar a espada que estava na igreja de Santa Catarina. Ela se encontrava no túmulo do cavaleiro inumado, perto do altar. Ela estava velha e enferrujada. Foi limpa e colocada numa bainha decorada com flores de lis. Perguntaram-me se eu já tinha visto tal espada. Respondi que não, mas que os santos me revelaram sua existência e sua presença nesse túmulo. Isto foi mais um motivo de surpresa para todos. Deram-me uma comitiva digna da posição de um chefe de guerra. Tive pajens, escudeiro e militares. Dentre os primeiros havia um cavalheiro chamado Louis de Comix. E dentre os segundos, um escudeiro chamado Jean Delon. Ambos foram designados especialmente pelo rei para me conduzirem e para estarem sempre ao meu lado. Tive também um capelão. Encarreguei meu irmão Pierre e algumas pessoas nas quais tinha confiança para escolhê-lo dentre os padres mais venerados e mais conhecidos por sua devoção e piedade. Meu irmão escolheu o bom e santo padre Jean Pasquerel. Mandei fazer um estandarte branco, semeado de flores de lis, sobre o qual estava representado Salvador, sentado no seu trono, nas nuvens. Ele segurava um globo com sua mão esquerda. Com sua mão direita, parecia abençoar um raminho florido de flor de lis, que um anjo trazia nas mãos, enquanto que um outro anjo parecia rezar ao lado esquerdo de Nosso Senhor. Os nomes de Jesus e Maria estavam bordados com letras de ouro. Compareci diante do conselho do rei para discutir sobre a maneira de expulsar os ingleses do nosso reino. Inspirada pelos santos, eu expus tão bem os meios para realizá-lo que nenhum dos chefes de guerra que estavam presentes, nem mesmo os mais célebres, teria feito melhor. O resultado das frequentes entrevistas que eu tinha com o rei e seu conselho foi o de inspirar a todos uma inteira confiança e o de semear o terror entre os ingleses, para os quais a fama já tinha feito conhecer o meu nome, exagerando contudo meu mérito. Finalmente, despedi-me do rei para ir a Blois, onde se preparava o comboio que eu deveria conduzir e onde deviam vir me encontrar os militares que me acompanhariam e entrariam comigo em Orleans para defender aquela cidade. De sua salvação dependia o futuro da França. Foi na igreja de Saint-Sauveur de Blois que meu estandarte foi abençoado. Aguardando aqueles que me acompanhariam, enviei aos ingleses, através de um arauto,
chamado Guyana, uma carta concebida nesses termos: Jesus, Maria, a Sua Majestade, o Rei da Inglaterra, ao Senhor Duque de Bedford, a quem os senhores chamam regente do Reino da França, ao Senhor Guillaume de Pouilly, Conde de Soft, Jean, Senhor de Taillebout, e ao Senhor Thomas, Senhor de Skiles, que os senhores chamam Tenente-Coronel do dito Duque de Bedford. Obedeçam ao Rei do Céu. Entreguem ao Rei da França as chaves de todas as cidades que vocês usurparam do dito Rei Charles, único e legítimo herdeiro da coroa francesa. Joana, a donzela, foi enviada por Deus para restabelecer sobre o trono Charles, Delfim de Viennois, seu verdadeiro dono. Ele está prestes a lhes conceder a paz, se os senhores concordarem com ela. Se, ao contrário, o senhor rei da Inglaterra se recusar a evacuar o reino, saiba que ela combaterá seus homens em qualquer lugar que estejam. Caso entre eles existam alguns que peçam para voltar ao seu país, Joana os deixará passar, sem lhes causar mal algum. Estejam certos de que a donzela foi enviada pelo Rei dos Reis para expulsá-los, bem como a sua gente, do Reino da França. E que meus homens farão um tamanho massacre de seus ingleses que nunca se terá ouvido falar de coisa parecida. Ela, porém, lhes roga piedade para com vocês e para com eles. Não se façam matar. Estejam convictos de que Deus vela sobre ela e sobre os seus, que Ele dará mais força somente para eles, que os senhores não a terão jamais, mesmo com todas as tropas do mundo. Quanto aos senhores soldados ingleses que estão diante de Orleans, ela os intima, em nome de Deus, que se retirem para seu país. Caso não obedeçam, temam a cólera de Deus e os males que ocorrerão causados pela desobediência às suas ordens. Estejam certos de que o reino da França não é dos senhores, que ele pertence somente a Charles, Delfim de Viennois, único filho do falecido rei Charles VI, de boa memória, legítimo herdeiro da coroa francesa e que a possui ofertada pelo Rei do Céu. Saibam que logo ele entrará triunfante em Paris. Se os senhores não derem atenção ao que ela lhes diz, em nome de Deus, lembrem-se de que, em algum lugar, nós vamos encontrá-los. E faremos com que os senhores se arrependam dessa obstinação. Mostraremos quem tem maior direito, Charles ou os senhores. Joana, a donzela, os intima. Guillaume de Pouilly, Conde de Soft, Jean, senhor de Taillebout, e Thomas, senhor de Skiles, lugar-tenente do Duque de Bedford, intitulado regente da França por Henri VI, rei da Inglaterra, a responder se querem conceder a paz à cidade de Orleans. Lembrem-se de que, se não fizerem, muitos males advirão. Duque de Bedford, que os senhores chamam de regente, em nome do seu sobrinho, do reino da França, a donzela lhes implora que não se faça massacrar nem a sua gente. Caso não obedeçam à sua súplica,
Ela fará tanto que os franceses realizarão os mais belos combates, dos quais a cristandade terá sido testemunha, e que seus homens os expulsarão desse reino, ao qual os senhores não têm direito algum. Redigido na terça-feira da Semana Santa, ditado por Joana, a donzela. Sobre o endereço fiz colocar para o Duque de Bedford, que se diz o regente do Reino da França, em nome do Rei da Inglaterra. Escutem em nome de Deus e da donzela. Queria que se conduzisse o comboio pela Beauce, local onde o poderio dos ingleses era mais forte. Porém, os capitães que deveriam conduzi-lo comigo até a cidade de Orleans, de comum acordo com o conde de Duflus, concluíram que se iria pela Solonier. Eles, entretanto, não me avisaram nada e me deixaram crer que seguiríamos pelo caminho da Beauce, enquanto que, na realidade, era o de Solonier. Os capitães eram o Marechal de Buzac, Guillet de Retz, o Almirante de Coulet, Ambroise de Loré e Larierhan. A escolta era composta por aproximadamente 6.000 homens. Reuni todos os padres e religiosos da cidade. Formei um batalhão sagrado que se posicionou à frente do comboio, fazendo soar nos ares hinos sacros que os soldados, arrebatados de alegria e seguros da vitória, repetiam com entusiasmo e fervor. Antes de partir, mandei expulsar todas as mulheres fáceis, pois havia sempre um grande número delas próximo às tropas. Fiz também todos os soldados se confessarem, e já se havia dado a Santa Comunhão na véspera da partida. Eles puseram dificuldades para o ato de se confessarem. Contudo, eu os convenci mais facilmente do que esperava. Sabendo da nossa chegada a Orleans, os habitantes da cidade enviaram navios pelo rio Loire para pegar víveres e algumas pessoas que deveriam entrar com eles na cidade. Mas vieram me dizer que o vento estava contrário e que as tropas estavam desencorajadas por causa desse obstáculo imprevisto. Eu disse que tivessem paciência, que o tempo mudaria logo e que tudo entraria na cidade no mesmo dia. Com efeito, algum tempo depois, vimos os navios chegarem a toda vela. Elas tinham sido montadas pelo conde de Dinois e pelas pessoas mais importantes da cidade, que, não podendo controlar a impaciência que tinham de me conhecer, vieram ao meu encontro para ver logo aquela a quem os moradores de Orleans já davam o título de libertadora. O bastardo de Orleans, mal o navio ancorara, apressou-se em descer. Seguido por fidalgos, ele me abordou dizendo: "A senhora é Joana, a donzela enviada por Deus para libertar a boa cidade de Orleans e colocar o diadema sobre a fronte de Charles da França?" "Sim", respondi. "O senhor é o conde de Dinois, bastardo de Orleans?" "Sim", respondeu-me ele. "Muito bem. Então, por que nos fez passar pela Solonier, ao invés de nos conduzir pela Beauce?"
Eu não disse que os ingleses, com todo o seu poderio, não ousariam nos atacar? O conde, desconcertado com essa pergunta, disse que somente seguiu o conselho de todos os capitães. E retomei. Conde de Dinoá, ignora então o senhor que eu só ajo sob as ordens de Deus? O senhor o crê menos sábio que os homens? O senhor achou provavelmente que me confundiria e tornaria vãs minhas promessas? Porém, com a ajuda de Deus, triunfei sobre todos os obstáculos e lhe trago o melhor auxílio que uma cidade sitiada jamais poderia esperar. Entrei logo em Orleans, com meu estandarte na mão, o bastardo à minha direita e Le Hère à minha esquerda, sendo seguida por meus soldados, por fidalgos da cidade e por uma multidão de pessoas do povo que se empurravam quando eu passava, saudando-me com gritos de alegria e aclamações as mais entusiastas. Desci em frente à casa de Jacques Bocher, o tesoureiro do Duque de Orleans. Desarmei-me imediatamente, pois não estava habituada a usar armas. Sentia-me terrivelmente incomodada. Haviam preparado uma ceia esplêndida, mas só comi um pouco de pão e de queijo. Após essa refeição, fui para o quarto que tinham destinado para mim, o da filha do tesoureiro, que sempre o dividiu comigo durante minha estadia em Orleans. Fui à igreja render graças a Deus pela sua proteção, e ao voltar, não tive mais nada urgente para fazer do que ir deitar-me. Estava extremamente cansada por causa da grande viagem. Na manhã do dia seguinte, o bastardo implorou-me para ir até sua casa. Lá encontrei o senhor de Le Hère, Florent de Illiers, Jean de Gamache e todos os chefes militares que estavam em Orleans. Minha opinião era que se atacasse imediatamente as bastilhas inglesas. Todos os capitães, porém, preferiram esperar as tropas que deveriam atravessar de Loire para Blois. Refutei essa ideia e lembrei das consequências que o menosprezo dado à minha opinião havia trazido quando quis passar pela Beauce. Gamache, sensibilizado por minhas reflexões e, sobretudo, vendo que minhas ideias iam sobrepor-se às suas, lamentou-se muito. Já que os senhores preferem cavalheiros, disse com um tom amargo, a opinião de uma tagarela de baixo escalão àquela de um nobre cavalheiro tal como eu, não direi mais nada, ao contrário, contudo usarei minha espada em tempo e lugar certo. Poderei ser morto, mas assim o quero em nome do rei e de minha honra. Desfaço aqui meu estandarte e passo a ser somente um simples escudeiro, preferindo antes servir a um nobre militar do que ter o comando de uma mulher que foi, talvez, não se sabe o quê. Dizendo estas palavras, dobrou seu estandarte e o entregou ao bastardo de Orleans, que estava somente aborrecido com a discórdia reinante entre os chefes militares e eu. Todos os bons franceses que lá estavam intervieram para nos reconciliar. Conseguimos tomar a iniciativa de nos abraçar, o que fizemos mal nos tocando e a contragosto. Chegamos a um acordo mais ou menos unânime. Aguardaríamos a tropa, porém, alguns chefes militares iriam a Blois para apressar a chegada.
Fiquei furiosa com a decisão, mas foi preciso me resignar. Os ingleses, violando o direito das pessoas, aprisionaram Guiane e o acorrentaram. Esse Guiane, como já disse anteriormente, era o arauto que eu incumbira de levar a carta ditada por mim a Blois. Em 30 de abril, dia seguinte à minha chegada, de comum acordo com o conde de Dinois, comandante de Orleans, enviei um mensageiro para pedir sua libertação. Era Ambleville, meu segundo arauto. O bastardo deu-lhe um de seus arautos para acompanhá-lo e ordenou aos dois que dissessem aos inimigos que, caso eles recusassem esse pedido e cumprissem a ameaça, pois eles tinham dito que queimariam Guiane, assim como todos aqueles que acreditassem em minhas palavras como sendo hereges. Ele usaria de represálias contra todos os prisioneiros que possuía naquele momento. Algumas pessoas, parentes e amigos desse arauto, testemunharam suas aflições sobre seu destino, e eu os reconfortei, dizendo que o enviariam de volta, sem lhe terem feito nenhum mal. De fato, os ingleses, intimidados pela ameaça do conde, devolveram seu arauto bem, como também o meu. Esse último era portador de uma carta que me foi endereçada pelos ingleses e que continha todas as ofensas que eles poderiam ter achado. Perguntei a Guiane o que os inimigos pensavam de mim. Ele respondeu que eles me achavam uma feiticeira e que o meu nome os deixava cheios de terror. O que diz Taibu? Repliquei ainda. O que ele diz? Ele enche a senhora de injúrias e ameaça queimá-la viva, se conseguirem um dia fazê-la prisioneira. Então eu lhe disse: volta até Taibu, levarás teu amigo que estava preso, dirás ao general inglês que eu não me preocupo nem um pouco com suas ofensas. Diz-lhe também que se ele nos atacar, nós saberemos recebê-lo de tal modo que ele não retornará jamais. Que, caso ele consiga me aprisionar, ele fará comigo o que quiser. Porém, se eu o derrotar, que ele levante o cerco e volte à sua família com seus ingleses, a fim de se poupar, e a ele também, de todo tipo de mal. Guiane me obedeceu e levou seu amigo. Fim do capítulo. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Lucas 22, versículos 15, 16 e 21.